Sabe, uma internação no hospital é muito mais do que um problema de saúde. É uma experiência que mexe com a gente, que tira a gente do eixo e joga num universo totalmente novo, cheio de regras e uma linguagem que a gente não conhece. Hoje, a gente vai entender o papel de uma figura essencial nessa jornada, o psicólogo hospitalar. Bom, o que essa frase, que soa até poética, quer dizer na prática? Esbarrar em um real. Pensa nisso como uma colisão mesmo. É quando a nossa vida, os nossos planos, as nossas certezas batem de frente com uma nova realidade. Uma verdade dura, que não dá para negar e que muda tudo. A doença ela não atinge só o corpo. Ela abala quem a gente é e o nosso lugar no mundo. Para a gente entender melhor esse impacto, vamos imaginar o hospital como se fosse um palco, uma cena. É ali que o drama da doença acontece. E tem vários atores, né? O paciente, a família, os médicos, a equipe toda. O ponto é que cada um entra nessa cena com o seu próprio roteiro, com as suas próprias preocupações e, o mais importante, com os seus próprios desejos. É justamente para ajudar a navegar na complexidade dessa cena que existe um campo de atuação específico. Então, vamos lá, vamos entender o que é, afinal, a psicologia hospitalar. A definição parece direta, né? Mas olha só a profundidade disso. O foco são os aspectos psicológicos. Ou seja, não se trata de tratar a doença do corpo, mas de entender e cuidar de tudo que se passa na mente, nas emoções de quem está doente, e também de todo mundo que está ao redor. Mas, se a gente for além da definição técnica, o coração da coisa está aqui. A missão é ajudar a atravessar a experiência. E essa palavra é poderosa, porque não é só passar por, é atravessar. Sugere uma jornada, um percurso. E o psicólogo é esse guia, que dá o suporte para que essa travessia, por mais dura que seja, possa ser feita da melhor forma possível. Certo. Então, como é que esse guia atua na prática? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar para aquela ideia da cena hospitalar e olhar de perto os conflitos que rolam ali. Porque, como a gente falou, cada ator tem um desejo principal, e eles nem sempre estão na mesma página. Olha só que interessante. É aqui que a gente entende a origem de muito ruído na comunicação. O paciente, o que ele quer? Se livrar do sintoma. Eu só quero que essa dor pare. Já a família, movida pela angústia, foca na gravidade da coisa. Doutor, por favor, diz que não há nada sério. E o médico? O foco dele é o diagnóstico. Eu preciso descobrir o que é isso. Todos querem o bem do paciente, claro, mas cada um está falando de um lugar com uma prioridade diferente. É exatamente nesse cenário, nesse emaranhado de desejos e angústias, que o psicólogo entra em cena. A questão é, como ele consegue ler tudo isso e atuar? Bom, ele não chega de mãos abanando. Ele tem um conjunto de ferramentas bem específico para entender a situação. O diagnóstico que o psicólogo faz é bem mais amplo. Pensa que ele usa tipo 3 lentes diferentes. A primeira é a lente reacional, para entender como a pessoa está reagindo àquilo tudo. Está com medo, com raiva, em negação? A segunda é a lente médica, porque ele precisa entender os fatos da doença, claro. E a terceira é a situacional, que olha para o contexto daquela pessoa, família, trabalho, a rede de apoio que ela tem ou não tem. É uma visão 360 graus do ser humano. E com essa visão completa, o trabalho dele se expande. O psicólogo vira uma espécie de ponte, um conector. Ele conversa com o médico para traduzir o estado emocional do paciente, fala com a equipe para alinhar o cuidado, acolhe a família, ajudando a lidar com a angústia. E o mais fascinante, talvez, é que ele ajuda o próprio paciente a dialogar com a sua doença, a dar um novo significado para essa nova realidade. Mas como tudo isso é possível? Como ele faz essa costura tão delicada entre tantas partes? Bom, toda essa atuação se baseia numa habilidade que é única, que é fundamental e que diferencia o psicólogo de todos os outros profissionais que estão ali. Isso aqui é muito forte, porque a escuta do psicólogo é uma ferramenta de trabalho. Não é só ouvir o que é dito, é escutar o não dito. É escutar o medo que se esconde atrás de uma pergunta, a angústia que vem num silêncio. É essa escuta treinada que permite decifrar a complexidade da cena hospitalar e enxergar a história humana que existe por trás de um prontuário. No final das contas, a mensagem principal é essa. Enquanto a medicina foca, de forma brilhante, em tratar a doença, a psicologia hospitalar está ali para garantir que a pessoa não se perca no meio do processo. É para reafirmar que, por trás de todo diagnóstico, existe um ser humano que precisa de um guia para atravessar um dos momentos mais difíceis da vida. E tudo isso nos deixa com uma reflexão que é bem importante. Se a gente já entendeu que adoecer afeta o corpo e a mente de uma forma tão conectada, por que, na prática, o tratamento para essas duas coisas nem sempre anda de mãos dadas?
Fica aí uma questão para a gente pensar sobre o futuro da saúde.